Olá, estudante! Seja muito bem-vindo ao nosso vídeo de hoje. Hoje a gente vai ensinar para você como fazer para inserir imagem no seu texto. Se você tem dúvidas com relação a como fazer corretamente, como colocar a legenda, fonte, organizar a sua imagem de forma correta, então este vídeo é para você. Fica comigo que eu vou te ensinar como é que faz na prática. Então, nós estamos escrevendo este capítulo e aqui no parágrafo Argumentação sobre a importância do tema, o Monográficos, como faz em todos os parágrafos, traz uma explicação do que escrever no parágrafo. E aqui o Monográficos deixa como opcional que o aluno insira uma imagem para facilitar o entendimento do leitor com relação ao seu texto, com relação à temática que está sendo discutida. Traz até aqui algumas orientações a título de exemplo, né? Olha, é importante destacar na ilustração abaixo. Então, aqui você iria colocar antes da figura, colocaria a figura e depois você iria descrever essa figura. Pode-se perceber na ilustração acima que, enfim. Mas o Monográficos não apresenta só essa orientação. Ele traz algo que vai revolucionar a sua vida de fato, vai facilitar de uma forma surpreendente. O Monográficos tem aqui estilos de texto, que são, olha, moldes textuais para você ir construindo seu texto. Olha que maravilha! Tem estilo para argumentação, citações de leis, conclusão, conectivos textuais, citações, diversas citações, e não poderia faltar um molde textual para a imagem. O molde textual, você vai entender na prática, porque a gente vai te mostrar na prática, é justamente um molde de texto, um estilo de texto que vai te orientar a escrever de forma correta. Olha só, quando você clicar aqui em imagem, olha a mágica. Aparece aqui um molde, um texto fictício, que te mostra como você faz exatamente para citar, apresentar uma imagem no seu texto. Quer algo mais fantástico, algo que facilite mais sua vida? Impossível, não é não? Então, olha, o molde textual, ele traz aqui no primeiro parágrafo uma apresentação da imagem. Olha, a imagem a seguir representa a curva de Bradley, uma ferramenta estratégica e visualmente informativa utilizada na gestão de segurança do trabalho nas empresas. A curva de Bradley é uma peça fundamental utilizada para medir e aprimorar continuamente a gestão de segurança do trabalho em uma empresa. Então, essa apresentação ela é muito importante para que o leitor do seu texto ele entenda o que é que vai ser apresentado, qual o conteúdo, o que é que essa imagem de fato vai trazer. É uma apresentação bem objetiva, de certa forma curta. É uma apresentação apenas para que você tenha noção do que vai ser apresentado de fato, que vai ser discutido nessa imagem. Então, é uma apresentação importante. Depois que você faz esse parágrafo, você traz aqui, né, a legenda, então figura 3, curva de Bradley, e a imagem. Após a imagem, a fonte, né, Souza 2016, página 47. E abaixo você tem aí uma descrição dessa imagem. Na figura 3 da curva de Bradley, a primeira divisão representando o estágio relativo evidencia. Perceba que ele vai descrevendo aqui a imagem e é um processo importante de ser feito. Isso para quê? Essa descrição traz aí, coloca em evidência pontos importantes da imagem que vão estar articulados à discussão que você está tratando no seu capítulo, né, no tema do seu capítulo. Então, essa descrição é importante para que você tenha destaques dessa imagem e aprofunde a partir disso a sua discussão, a discussão que você está fazendo no seu capítulo. Então, é muito relevante que você faça isso. E lembrando que aqui são moldes. Esse texto você vai fazer, claro, com relação à imagem que você vai colocar. Aqui também é o título da sua imagem, a figura 3, figura 1. Se for a primeira imagem, você vai colocar aqui 1. Você vai preenchendo, né? Olha só como o monográfico vai trazendo. Por exemplo, a figura, se fosse outra figura, né? Você pode apagar aqui e colocar grafite na rua, grafite de rua, por exemplo, né? Só a título de exemplo, para que você entenda que aqui você pode preencher, você pode apagar e colocar a sua imagem. A fonte também, né? Vai de acordo com quem é
qual a fonte da imagem? Foi você que a imagem é sua, então fonte própria? Não, a imagem é de Maria, é de João. Você vai preenchendo aqui, colocando os seus dados, né? As suas informações, a descrição também, né? A descrição vai ser de acordo com a sua imagem, com a sua temática, só para você entender que esse é um molde, olha, que é apagado, né? Você pode apagar, escrever, é um molde que você vai adaptar à sua realidade, ok? E aí, outra dúvida que os alunos perguntam, um questionamento comum. Professora, essa orientação, esse molde textual está de acordo com a ABNT? Sim ou não? Olha, sim, esse molde ele está de acordo com a ABNT, de acordo com o IBGE. A ABNT regula, traz aí diretrizes com relação às ilustrações, o IBGE com relação às tabelas. Então, a ABNT segue sim essas diretrizes, mas vale a pena um reforço de que siga o que orienta a sua faculdade. Né? A gente segue a ABNT, mas se a sua faculdade pede para fazer diferente, você deve seguir a orientação da sua faculdade, tá bom? Então, só para que você confirme que esse molde está de acordo com a ABNT, vamos lá. Olha só, a gente acessou aqui a ABNT, né, a NBR 14724, que traz aí informação e documentação sobre trabalhos acadêmicos nessa apresentação. E aqui, olha, na página, a gente consultou aqui a página 15 da ABNT, e a ABNT traz informações no item 5.8, informações com relação às ilustrações, e no 5.9 com relação às tabelas. Vamos ao que a ABNT diz sobre as ilustrações. A ABNT diz que qualquer que seja o tipo de ilustração, sua identificação aparece na parte superior precedida da palavra designada. Então, se é figura, se é imagem, então aparece no início. Então, vamos confirmar aqui, olha, figura, está no início, está antes da tabela. Aí a ABNT segue dizendo, seguida de seu número de ordem de ocorrência no texto, em algarismos arábicos, travessão e do respectivo título. Então, olha só, né, o número da figura, o travessão e o título da imagem. Então, está exatamente como diz a ABNT. Após a ilustração, na parte inferior, indicar a fonte consultada. Então, a gente tem aqui a fonte. É importante, ó, elemento obrigatório, mesmo que seja produzido, seja produção do próprio autor. Então, olha aqui a fonte, tem fonte. Então, está de acordo com o que diz a ABNT. E aí a ABNT segue dizendo, né, que você vai apresentar após a ilustração notas e outras informações necessárias à sua compreensão, se houver, que é justamente essa descrição que a gente orienta que o aluno faça aqui após a imagem. Então, tem a apresentação, tudo que o monográfico está orientando, né, está de acordo sim com a ABNT. Sobre as tabelas, a ABNT diz, olha, devem ser citadas no texto, inseridas o mais próximo possível do trecho a que se referem e padronizadas conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e IBGE. Então, nós não poderíamos deixar de consultar as normas de apresentação tabular do IBGE para a gente confirmar o que diz o IBGE aí com relação às tabelas, se o monográfico está de acordo. Então, vamos lá. Aqui a gente consultou na página 13, olha só o que o IBGE ele diz, olha só. Aqui no item 4.1, ele diz com relação ao número, né? Olha, o 4 é a elaboração geral de tabela. Então, ele diz, olha, uma tabela deve ter número inscrito no seu topo, ou seja, antes da tabela. Sempre que um documento apresentar duas ou mais tabelas para identificá-la, permitindo assim sua localização. Aí segue. A identificação de uma tabela deve ser feita com algarismos arábicos de modo crescente, precedido da palavra tabela, conforme a gente mostra no monográfico, podendo ser subordinada ou não a capítulos ou seções do documento. E aí a gente tem aqui alguns exemplos e, com certeza, a gente confirma com o que diz aqui, o que traz o monográfico, né? Então, tabela 1, e assim você iria organizando, conforme diz aqui as normas do IBGE. E aí, para o título, olha, toda tabela deve ter título inscrito no topo para identificar a natureza e as abrangências geográficas e temporais dos dados numéricos. Então, conforme a gente tem o título aqui no nosso estilo de imagem do monográfico. E aí, seguindo aqui no IBGE, a gente tem na página 21 informações com relação à fonte no item 4.10.
Olha, toda tabela deve ter fonte escrita a partir da primeira linha do seu rodapé, para identificar o responsável, pessoa física ou jurídica, ou responsáveis pelos dados numéricos. A identificação do responsável ou responsáveis pelos dados numéricos deve ser feita com palavras e precedida da palavra fonte ou fontes, conforme está aqui no monográfico. Então, é muito importante essa conferência para que você entenda que todas as nossas orientações de monográficos, elas são embasadas, são fundamentadas, estão de acordo com a ABNT, estão sendo atualizadas sempre que necessário. Então, você pode seguir esses estilos do monográficos com confiança, na certeza de que você está no caminho correto, está fazendo de acordo com o que o seu orientador espera que você faça e, sem dúvidas, são recursos que facilitam a sua vida. Imagina se você não tivesse esse recurso, se você tivesse que fazer olhando na norma, né? E aí ia ficar muito mais difícil para você entender, ter que interpretar aqui a norma. Não, o monográfico já te dá de uma forma fácil, de uma forma muito clara, muito simples. É só você trocar por o seu texto e está feita aí a sua citação de imagem. Então, eu espero que você faça bom uso dos estilos do monográficos, aproveite, porque é uma mão na roda. Se você quer fazer seu trabalho, quer seguir a sua escrita com facilidade, rapidez, sem suor na camisa, sem quebrar a cabeça, então é o monográfico que vai te ajudar nesse caso. Então, nós nos vemos no próximo vídeo. Eu espero contar com a participação de vocês. Dúvidas, deixem nos comentários que a gente vai respondendo e bons estudos!